8, eu sei que eu não faço isso. Sei. Eu só nem acabo 8. Eu não tenho que vigiar ninguém, não. Beleza? Beleza. Eu e apenas eu. Ninguém aqui é obrigado a achar ou desachar. E um bandido. Ele está na minha vida. Bem, boa noite. Primeiro, muito obrigado por vocês terem ficado, cara, aqui no frio. Mas é muito importante, assim, esse filme tá passando no espaço como no Minhocão. Tá? Foi o encontro do Cu com o Minhocão. E eu acho super importante a ocupação desse espaço público, de passar filme e se manifestar na rua. E principalmente no momento meio de decisão, assim, de decisão, de tomada de posição, eu acho. Quando o Tatuagem foi pensado, ele foi pensado em um filme que se projetasse para o futuro. O melhor local desse local se projetar no futuro era uma expectativa utópica, né, de um grupo de pessoas tentando fazer algum tipo de mudança, discutindo arte pela periferia, pelas bordas. Né, e na verdade eu queria, não era um filme saudosista, era um filme para comentar hoje, para estar talvez muito atual nas suas reflexões, isso que a gente está tentando. Então, trazer o filme para a rua, isso eu espero que ele repita várias vezes, que o Cinebunda, muito obrigado por vocês, porque é muito bom assim, a ideia de estar mostrando na rua e poder ver. Obviamente que a gente tem um monte de questões, assim, então, o caminhão vai passar, não vai ser tão boa a projeção, mas isso faz parte e talvez seja a coisa mais interessante, assim, a coisa mais excitante de estar mostrando o filme aqui no Minhocão, que é um prazer imenso. Assim, o Minhocão ele faz de certa forma uma parte da minha história. Assim, quando eu vim morar em São Paulo, na década de 70, em 74, eu morei em Bauru, depois morei aqui em São Paulo. O Minhocão era uma espécie de ponto turístico, assim, era meio novo, então, o maior viaduto, o maior elevado do mundo, tinha um monte de coisas bem esquisitas. E tá hoje aqui ocupando esse espaço, assim, pra mim é uma... Puta, é muito emocionante, assim. Então eu queria primeiro agradecer a vocês, agradecer o Cinebunda, e que a gente ocupe mais e mais essas praças, assim. E essa dedicação dedicar o filme para Laura é uma forma de dizer que essas pessoas estão ocupando a rua, estão meio sendo expulsas da rua, né? E por uma questão de civilidade, de construção de uma nova ideia, né? Então tentar dar uma construção de cidadania, né? Vamos tentar destruir o indivíduo e erigir o cidadão, que é isso que talvez esteja faltando no Brasil. Eu acho que é um momento da gente tomar posição e quando a gente tiver voz, ter chance de falar e dizer o que a gente pensa. Bem, esse texto ele foi escrito para uma revista, foi para Trip. Calma aí. Para Trip, que era uma edição que eles fizeram sobre bunda, essa coisa brasileira, mas não foi publicado, terminou sem publicação. Mas vamos lá. O nome do texto é A Propósito do Cu. Não faz muito tempo eu encontrei, de maneira improvável, uma apoteose deslumbrante em forma de cu, que se escondia por trás de camadas e camadas de moralidade, como se a própria existência lhe proporcionasse uma infeliz vida, cheia de reclusos momentos, de raras e vergonhosas colocações. Pensei, ai de ti, Aro Precioso, que já frequentou um soneto de Rimbaud e Verlaine, que foi métrica na voracidade e engajada do prosa do Marquês, que o chamava em algumas ocasiões com a afetiva alcunha de Anel de Couro. Título pomposo em livro de Antônio Lobo Antunes. Na História do Olho, de Batelli, tem papel importante, mas também é molestado ao ser chamado de cloaca, esfriado pelo cientificismo do ânus, condenado pelo manto dos pecados, negligenciado em suas qualidades. E assim, perambulando por algumas reflexões, fui pautando a melhor maneira de encarar o tema, de me deixar embriagar de forma sucinta com um aparelho escritor que tem a capacidade de, em discussões acaloradas, deixar-nos completamente enfesados. O cu é representação, objeto de tamanha liberdade que o ser humano, em suas toscas crises morais, teve a cara de pau de também insinuá-lo como um orifício pecaminoso, ou peça pudenda, quando na verdade é o mais mítico e precioso bem, na busca pela comunhão dos gêneros e pela representação da liberdade. O sabem as religiões, que colocam sobre os ombros do talentoso buraco
as amarras morais do comportamento. Em tempos difíceis de congressistas janotas, estados canhestros e oposições conservadoras, o Ku continua a colocar suas qualidades e seus defeitos na reta. Pois, parafraseando Nelson Rodrigues, em um determinado personagem que ficava envergonhado de saber que por baixo de suas vestes estava completamente despida, o Ku se mostra presente independente de nossas escolhas. Escondê-lo é possível, mas não negá-lo. Podemos emascularmos, mastectomizarmos, modificarmos, mas não conseguimos alijar o nosso Ku. No máximo, fazem-nos esquecidos sob o vergonhoso manto da indiferença forjada. E assim, o Ku vira nosso fiel amigo imaginário. Ele não desgruda de nós, mas o medo em romantizá-lo congela, reprime, inferniza. O Ku é preciso, seja em sua configuração física quanto em sua representação simbólica. Mas a precisão não liberta. Por outro lado, ele se reprime. Por exemplo, a palavra em si no Brasil é condenada como pornografia, nome feio. Proíbe-se o Ku nas salas de boas famílias. Os lusitanos adoram bater no cu das garrafas, entrar pelo cu, e ainda podemos pensar no cu da bicha. E mesmo por cá, a revelia do bom gosto, trabalhamos até o cu fazer bico. Vamos tão longe quanto o cu de Judas, e temos medo, porque temos cu. Ele é mais popular que se imagina, e isso na esfera pública. Quando nos embrenhamos no universo privado, ele se expande, se mostra, desavergonha-se. Nesse contexto, o Ku é a própria atividade. Essa generalização que faço aqui tem muito com o que eu gostaria de explorar, de declamar, de aplaudir, e cantar as possibilidades desse Ku em sua extensão de prazer, em sua função mais expressiva, desconcertante e apaixonada. O que faço a partir desse momento é congratular-me com ele e convidá-los, leitores e leitoras, a participarem dessa possibilidade. Tenho um amigo que teme morrer sem ter tido o prazer de ter sido enrabado, e amigas que temem parecer fúteis ao publicar seus desejos. Acredito que encaro a questão por um ângulo equivocado da moral, mas não deveriam paralisar-se perante o gesto, não deveriam paralisar-se perante o gesto, a postura, o enquadramento. Deveriam se libertar dessa amarra, uma vez que privar-se de um prazer é que é vexatório, diminuidor, agressivo com o desejo. O Ku é cultura em sua função sexual, é afronta em sua atitude, é complemento na evolução. E aqui o que proponho é um mergulho profundo na compreensão e na liberação desse nada tímido e funcional orifício. Eu costumo dizer que o tatuagem nasceu muito mais de uma reflexão de um monte de questões que eu colocava, que é engraçado isso, assim, talvez um modo de pensar, assim, é você ter uma provocação para você mesmo, ter uma determinada angústia que te leva a refletir sobre um monte de coisas, e depois você procura uma história onde ele caiba, assim, onde é que isso está se enquadrando, que janela é essa, né? E essa história que eu estava querendo, o mote que eu tinha em mim, que estava tentando desenvolver, cabia muito bem num determinado momento histórico, assim, que era um momento de um Brasil que ia dar certo, assim, um Brasil que passa por muitas fases, de vez em quando o Brasil dá certo, depois ele naufraga. Isso é meio repetitivo, é quase cíclico. E em 78 era uma data que isso ia acontecer. Existia um discurso muito claro de libertação, de tentativa de construir uma sociedade. Está chegando o fim do regime militar, estava na porta dos anos 80. Né? Então, para mim, esse momento era bom. E tinha um grupo de teatro no Recife, no qual me inspiro para fazer o Chão de Estrelas. Não é em cima deles, mas é inspirado neles, chamado Vivencial Diversiones, que era um grupo periférico e que tinha essa proposta anárquica, uma proposta completamente livre de um monte de considerações, né? E essa questão também amorosa, assim. Obviamente que minha preocupação quando fazia tatuagem era saber que tipo de casal era esse que ia fazer né, que ia colocar esse momento, e também construir esses personagens, no sentido de entender o que é amadurecimento e o que é passagem, né? E para mim era muito claro, porque para mim o personagem de Clécio é um personagem de amadurecimento dentro das ideias dele, e o Defini era um personagem de passagem, de liberdade, assim. Se vocês prestarem atenção, é o único personagem que diz sim o tempo inteiro. Ele bota em jogo, inclusive, as próprias questões do outro personagem Clécio do teatro.
E essa relação também do exército com a ordem e com a anarquia. E ao mesmo tempo onde é que esses dois mundos podiam se encontrar e se conflitar, né? E dentro dessas questões que eu falei antes, que me envolviam, eu acho que ali eu podia discutir uma coisa extremamente contemporânea, pautando isso no tempo, né? E como eles estão o tempo inteiro se voltando para o futuro, pensando no futuro, esse futuro que eles estão imaginando era o nosso presente. Então é mais ou menos assim, de que forma a gente constrói uma ideia de futuro, de possível utopia, né? E isso é para ser colocado hoje, assim, o que é que a gente imagina, o que é que pode ser mudado, de que forma a gente pode contribuir. Eu acho que essa contribuição ela vem de várias formas, né? Eu acho que a ocupação dos espaços públicos é uma muito importante, talvez uma das principais hoje em dia, né? Então, assim, basicamente, assim, toda a ideia da escritura do romance, toda a questão dos conflitos é pautada por isso, assim, por uma necessidade imensa de você tentar fazer uma reflexão sobre de que forma você constrói o futuro, de que forma você constrói as suas expectativas de futuro, né? E isso imaginando que isso, você pode imaginar isso coletivamente, né? E não individualmente. Então, basicamente, era isso que me levava a pensar a construção de tatuagem. Oi? A música do filme é engraçada, porque DJ Dolores a gente acompanhou de muito tempo, assim, amigo há muitos anos, desde a adolescência. Então a gente faz muita coisa juntos, e a gente tinha uma dupla chamada Dolores e Morales, final da década de 80, começo da década de 90, era uma dupla de design, de vídeo, era uma dupla bem anárquica. E quando eu comecei a fazer o tatuagem, eu queria que as músicas de tatuagem fossem músicas que fossem cantadas no filme, né? Nenhuma música é dublada no filme, todas são feitas ao vivo, que dão um trabalho absurdo quando você está fazendo o filme, mas foi construído quase como uma ópera, assim, nesse sentido, assim, se eu fosse colocar um gênero próximo para tatuagem, seria quase que um musical. A ideia é que as músicas façam parte de um comentário geral, né? A gente usa muito pouca música de época, acho que esse cara, o Caetano, é uma das que a gente coloca ali, e algumas leituras bem pautadas pelo cinema, assim, a segunda fase do cinema novo brasileiro, principalmente usando cantoras sérias, cantores muito conhecidos, de outra geração, a boleiragem. Mas a ideia da música no filme era essa, era construir quase que uma narrativa complementar ao que a gente estava falando no filme, né? Desde da polca do cu até a álcool, tudo isso fazia parte de tentar construir junto com a música a narrativa do filme. Elas fossem meio que complementares nesse sentido. E quanto tempo vocês filmaram? No Rio de Janeiro e em São Paulo, mas aí tem a experiência em Pernambuco de cinema que veio meio se afinando com o tempo e que pra gente foi super importante, assim. Mas pra gente tomar essa posição e conseguir botar o filme na tela, passa por um monte de processo. Obviamente que ganhar Gramado foi super bom, assim. A gente ganhou muitos prêmios com tatuagem, e obviamente que isso ajuda de alguma forma. Mas a gente também não é ingênuo, a gente sabe que também está furando o bloqueio, é um bloqueio muito pequeno. O Tatuagem é considerado, foi um sucesso de bilheteria, mas fez 50 mil espectadores, 50 mil, 55 mil, o que é muito pouco para cinema, assim, poderia ser muito mais. Assim. A gente tem um país de 200 milhões de habitantes e, na verdade, parece que a gente é reserva de mercado para outro cinema, para outros olhares. Talvez a equação que tenha que ser resolvida. Mas a ideia, assim, da gente sempre foi distribuir o filme, mas a gente trabalhou toda uma mídia alternativa. O que a gente fez foi uma ação de guerrilha, de ir pra rua, de trabalhar com cartazes, de fazer corpo a corpo e fazer as pessoas prestarem atenção no que você estava fazendo. Obviamente que, como público, a gente sabia o quanto a gente podia alcançar, mas como impacto, assim, acho que a gente fez um trabalho super bom, assim. E isso conta, não é o mais importante, até porque é muito engraçado, porque Gramado é um festival muito conservador nesse sentido, assim, não um festival que seja de portas abertas para um monte de experiências. Mas nesse caso, assim, o que a gente fez foi aproveitar o momento e sair replicando isso, assim, participando de uma maneira talvez mais guerrilheira mesmo, no sentido de ficar à vista, né? Se colocar no ponto de passível de você ser atingido por, né, você virar alvo naquilo que você queria. Então tinha toda a estratégia meio pessoal, que eu acho que todo cinema médio, pequeno que se faz no Brasil pensa nessas possibilidades, porque senão você fica
mais ou menos aprisionado por um modelo muito ultrapassado e muito perverso de distribuição. Isso não é somente com o cinema não, acho, com a cultura em geral. Acho que acontece isso, que é muito triste, assim, você, no seu próprio país, você querer provar alguma coisa, né? A gente ser acachapado por uma indústria, assim. E isso não tem nada a ver com aquilo que é produzido em outros lugares, tem a ver com essa imposição cultural que é uma estratégia. Tem que lembrar que a indústria do entretenimento, como o cinema é colocado no geral, a indústria do entretenimento, a gente é a segunda maior indústria do mundo. Então neguinho não tá para brincadeira, assim. Em 2005, o automóvel perdeu lugar para a indústria do entretenimento. Então a gente está falando de pessoas que estão mexendo com muito dinheiro e muitas possibilidades. E quando isso toca em cultura, quer dizer assim, às vezes você pode perder a sua identidade por conta dessa indústria meio cavalar, sabe? Que atropela as coisas o tempo inteiro. Eu acho que, na verdade, assim, dentro do que a gente tem, é a coisa mais excitante hoje é você produzir desse jeito. Até porque a gente tem que arrumar novas formas de ser percebido, né? A gente está falando que para você ser percebido num produto, quando você produz alguma coisa cultural, você tem muito poucas portas abertas, as portas são mais ou menos cerradas para o seu lado, né? A gente compreender também de que forma a gente pode furar esse bloqueio, que tipo de impacto você pode criar, sabe? É um trabalho muito pequeno, não sei nem se ele vai ser glorioso um dia, ou se ele só faz parte do final de uma carreira que não vai se confirmar. Mas, de certa forma, sim, é o que a gente tem que fazer. Até porque a gente, no Brasil, para cinema, por exemplo, a gente só vai ter um medidor de público que é feito pelas indústrias cinematográficas. Então, quem mede a quantidade de pessoas que viu seu filme é um local específico, já dominado por essa indústria. Então, assim, talvez a gente tenha que criar nossos canais, talvez a gente tenha que criar muitos cinemas de bundas e muitas estradas independentes para poder dizer, não, a gente tem olhar, sabe? A gente quer conquistar alguns olhares e quer que esses olhares estejam voltados. Afinal, a gente está fazendo alguma coisa dentro do país, a gente quer saber até se as pessoas gostam ou não. Elas têm até o direito de não gostar do que elas veem, mas elas precisam ver. O que a gente não pode é ser julgado por coisas que não têm visibilidade. Perguntou qual é a diferença de fazer cinema em São Paulo e em Pernambuco em questão de fomento, assim, como que vocês lidam com isso? Pernambuco, o cinema em Pernambuco, ele conquistou um local muito interessante no sentido de produção, de fomento, assim. E foi uma conquista feita pelas pessoas que fazem cultura. Não foi uma dádiva de Estado, não. Não foi o Estado olhou e fez, que bom, vamos produzir cultura. Foi um trabalho muito espinhoso, assim, mas de certa forma construiu uma forma de produzir, pelo menos no audiovisual, que ela termina sendo uma constante, por causa de uma lei muito específica, que foi por conta de pressão, de grupo, e como se conquistava. Mas, assim, você tem ideia, o primeiro filme que a gente fez, que eu era roteirista, foi o Baile Perfumado. E o Baile Perfumado, assim, ele não teve nenhum apoio local. Na época foi quase nada, assim. O governo do estado se reservou a não participar do filme porque não acreditava naquilo, né? O segundo filme que eu participei diretamente foi o Amarelo Manga. O Amarelo Manga era autorista, era um projeto também de grupo. E o governo do estado, naquela época, eles ofereceram R$ 2.500 dividido em 5 parcelas. Era muito ridículo, assim. Então, e tudo que foi conquistado foi por conta das pessoas que estavam fazendo parte daquele universo. Porque as pessoas, às vezes, pensam que é o Estado quem fez isso. Não, foi a organização mesmo, foi a pressão e a batalha, assim. E a gente corre risco, às vezes. A gente não sabe que tipo de Estado tem. É uma coisa que eu falo sempre, assim. A gente está com uma política de produção começando talvez a ficar interessante, mas ao mesmo tempo, assim, a gente não tem nenhuma política de distribuição e de exibição, né? E por outro lado, você tem um Estado hoje em dia formado, se for ver o Congresso Nacional, extremamente conservador, né? Eu não sei se daqui a pouco esse próprio Estado não vai se perguntar por que está produzindo esse tipo de filme. Os filmes que a gente produz não são filmes que estão elevando a moral do Estado. A gente está fazendo um processo de reflexão muito grande. Então a gente corre risco, de certa forma, de uma hora esse Estado negar a olhar. Então, assim, essa ocupação que a gente fez, no sentido de ocupação de pressão, acho que faz parte de uma coisa geral. Acho que todo mundo deveria
pensar nesse sentido, porque senão a gente vai ser atropelado por um rolo compressor muito grande, né? E um rolo compressor muito, muito poderoso. Eu sempre falo que eu penso assim, não é uma das perspectivas mais otimistas do mundo não, mas às vezes eu fico pensando que o Brasil já é maduro o suficiente para fazer uma grande merda, sabe? Assim, e eu acho que a gente está muito próximo dessa grande merda acontecer, e isso me preocupa muito, assim, porque quando eu olho, por exemplo, a invasão de um congresso hoje em dia, em vez de ser por trabalhadores pedindo alguma coisa ou por alguma reivindicação, é para rezar um Pai Nosso contra uma manifestação artística feita durante a manifestação pública, sabe? E eu não vejo o próprio Estado se manifestando, assim. Eu queria muito que Dilma ficasse indignada, sabe? Com um monte de evangélico rezando o Pai Nosso dentro do Congresso Nacional. Eu acho muito grave isso. Eu acho muito grave o Estado não ter postura clara sobre isso. Sabe? Então eu acho que essa pressão que a gente faz é que vai conquistar esse passo. Senão a gente pode ser muito rapidamente atropelado. E não é bom você voltar uma estaca zero por conta desse rolo compressor tão poderoso que são as organizações de frente. Eu não estou falando de ideologia não, estou falando de frente. Eu estou falando de frente evangélica, de frente conservadora, evangélica até mal usado, que eu nem gosto de colocar nesse sentido, mas colocando todas as pessoas conservadoras e fundamentalistas dentro de um bloco. Então todos os partidos têm isso representado, o agronegócio, sabe, as armas. Então tudo isso é muito grave, assim, é muito grave porque a gente não está trabalhando com ideologia, a gente está trabalhando com imposição e ignorância. São dois eixos muito complicados de você lidar, né? É quase a síntese de uma ideia fascista muito clara. Bem, a reação do público, assim, tem uma coisa que eu acho meio preocupante, desses 50 mil, que é muito bom para um resultado hoje do cinema brasileiro, é bem interessante, mas de certa forma, assim, você vive dentro de uma bolha de proteção muito aparente, assim. É muito difícil você ver a reação fora dessa bolha, né? Mas eu acho muito engraçado quando você pega vou pegar dois exemplos, que é Praia do Futuro e Tatuagens. Se pegar o Praia do Futuro, teve uma repercussão por conta de público, meio indignada por causa do filme, mas na verdade a indignação deles era com o personagem especificamente, que fazia parte do imaginário, tinha virado parte do imaginário popular, que era o Capitão Nascimento. Então, assim, isso de certa forma mostrava muito o conservadorismo, não só das pessoas que tinham aquele herói, como também do próprio herói que foi pregado nesse cinema. Então eles teve uma reação muito forte porque ninguém queria ver o Capitão Nascimento dando cu. Mas se você pegar o personagem de Irandir, que fazia o papel do deputado humanista dentro no mesmo filme, ninguém se chocava tanto, parecia muito possível. A reação, no geral, não foi ruim. Claro que tiveram alguns em sala de cinema, algumas pessoas saem, mas também, assim, o filme não foi feito para agradar todo mundo, não. Ele é um filme feito para provocar discussão. E quando se faz uma coisa para provocar, eu espero que nem todo mundo fique satisfeito, assim. Volta lá, Nelson Rodrigues, essa unanimidade também é meio protetora nesse sentido, assim. Então, quando você está entrando, isso é feito Facebook, sabe? Quando você vive numa bolha de pessoas que comentam a mesma coisa que você, e você acha que todo mundo pensa igual, e quando você sai dessa bolha, você vê o que está lá fora é muito grave. Então, assim, isso eu acho que é preocupante, assim. Eu acho que é preocupante porque a gente tem que quebrar essa bolha e imaginar como é que a gente pode fugir desse cerco. É um cerco bem delimitado e a qualquer momento pode ser invadido, assim, de maneira bem... E a gente não vai entender, porque ele está muito protegido pelos amigos. E aqui, no olho do futuro, começa a nossa não história. Aqui, começamos a fazer a pintura rupestre de um novo tempo. Vai bater? Vai bater?